A panela do Phoenix Suns foi um fracasso. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que essa franquia nessa temporada ficou fadada ao fracasso durante mais várias temporadas que vem pela frente. Se você é torcedor do Phoenix Suns, sinto muito, mas neste vídeo você vai ter que escutar algumas coisas. E nós vamos começar o vídeo de hoje pelo discurso do Kevin Durant, que deu um discurso falando que foi um saco, foi embaraçoso, foi vergonhoso e realmente ele tem razão. Yeah, it sucked. It was a bad feeling. It was embarrassing. They came out and hit us in the mouth. We couldn't recover. You know, you gotta give them credit for being a disciplined team. Assim, eu não sei vocês, mas me parece que mais uma vez o Kevin Durant vai querer tomar conta do time e meio que se impor para que ocorram trocas. Foi quase como se ele dissesse pro Chris Paul que tá na hora dele se aposentar. E isso me dá a sensação de que os únicos dois jogadores que estão na safe zone, né, estão tranquilos com a situação do time atual, que não vão ter os seus contratos abalados, é Kevin Durant e Devin Booker. E agora falando um pouco de cada jogador, começando pelo Devin Booker. Obviamente que pelo seu passado, pelo retrospecto dele nos playoffs, eu sempre senti que ele não era aquele cara que a torcida esperava. Ele era muito overrated, o famoso superestimado. Eu sempre tive uma visão muito superestimada dele até esta atual temporada. Parece que ele amadureceu muito como jogador, amadureceu muito como um líder de equipe e simplesmente para o Phoenix Suns ganhar jogos ao longo de toda essa pós-temporada, foi necessário que ele jogasse bem pique Kobe no prime, dropando papo de 40 pontos para o time poder sair com a vitória, até jogando em casa. Agora vamos conversar um pouco sobre as pessoas que têm o seu contrato ameaçado dentro da franquia do Arizona. E fontes dizem que uma pessoa anônima mandou uma mensagem dizendo que cabeças vão rolar dentro do Phoenix Suns. Assim, eu não sou nenhum especialista, mas a julgar pelo histórico de contas fakes, eu diria que isso pode ser obra do nosso queridíssimo paneleiro calvo Kevin Durant. E querendo ou não, essa conta fake estava correta e já começou pelo técnico Monty Williams, que depois de um trabalho de 4 anos neste Phoenix Suns, já finalista de NBA, chegou em mais uma semifinal de conferência, foi eleito técnico do ano, inclusive batendo o recorde de 64 vitórias com a franquia do Phoenix Suns, foi o primeiro a ter a sua cabeça cortada pela franquia do Arizona. Eu acho difícil eles conseguirem trazer alguém que seja melhor do que o Monty Williams, porque eu gostei muito do trabalho dele no Phoenix Suns. E quando eu penso em algum substituto que esteja disponível para ocupar a vaga do Monty Williams, só me vem duas pessoas na cabeça, que é o Nick Nurse, ex-técnico do Toronto Raptors, e o outro é o Mike Budenholzer, que é o ex-técnico campeão pelo Milwaukee Bucks. E agora vamos falar um pouquinho sobre ele, DeAndre Ayton, talvez um dos maiores vilões apontados pela torcida. Foi a primeira escolha do draft de 2018, ficando na frente de nomes como Marvin Bagley, Luka Doncic e Trae Young. Realmente não julgo a escolha dele como first pick, até porque o Phoenix Suns era carente de alguém com as suas características para cobrir a posição de center. E se você falar que um cara como o DeAndre Ayton não tem potencial para ser um excelente defensor e um cara muito dominante no ataque, você é maluco. Porém, após assinar sua extensão de contrato máximo de 133 milhões de dólares aproximadamente durante 4 anos, o cara simplesmente caiu de performance absurdamente. De um cara que já foi acionado para ser um clutch durante uma ponte aérea no final do jogo, durante os playoffs de 2021, para um cara que teve uma discussão ferrenha durante o jogo 7 dos playoffs de 2022 com o técnico Monty Williams, sendo acusado pelo Monty Williams até de ter desistido do jogo. E este caso que aconteceu entre o DeAndre Ayton e o Monty Williams foi tão sério que eles ficaram sem se falar durante praticamente toda a off-season e só voltaram a se falar quando começou essa temporada novamente. E não só com o técnico da equipe do Arizona, que vemos que as relações de DeAndre Ayton estão abaladas, mas com o veterano armador da equipe Chris Paul também. Dentro de quadra parece que diminuiu a quantidade de vezes e a eficiência das jogadas em pick and roll da dupla. E fora dela, o DeAndre Ayton deixa simplesmente o Chris Paul no vácuo. Assim, de graça, desse jeito mesmo. Thanks, bro. A torcida realmente está pegando no pé de DeAndre Ayton, pedindo para que ele saia, e pela sua entrevista após essa temporada parece que ele aceitou essa decisão. Fala pra mim que uma entrevista como essa já não é a atitude de quem tá zero vontade de jogar pela equipe. E com essas atitudes de desistência do DeAndre Ayton, teve dois lances que chamaram muita atenção. O primeiro foi uma tentativa de um gancho no mid-range pra cima do Nikola Jokic, coisa que não é muito comum dele tentar fazer. E o outro foi ele ficar assistindo o jogo de dentro da quadra enquanto o Nikola Jokic pega o rebote ofensivo, cara. Cara, esses dois lances pra mim não fizeram o mínimo sentido. Ainda nessa série, no jogo 7, na qual ele não jogou porque ele estava lesionado, a cara de DeAndre Ayton no banco de reservas estava de um deboche sem tamanho. Só faltou ele abrir uma gargalhada na hora que estava perdendo por 30 pontos de vantagem para o
Denver Nuggets. Meio como quem diz, a culpa ainda é minha, neste cenário a imprensa norte-americana já está começando a formular algumas trades possíveis para o DeAndre Ayton, dentre elas com o Dallas Mavericks, envolvendo Maxi Kleber e Tim Hardaway Jr. que chega pro time, mas eles vão precisar de mais um center, né? Pra ter assim, digamos, uma dupla de center juntamente com o Jack Landale, que torcedores do Phoenix Suns gostando ou não, ele é um cara que está em busca de aprovação, tá com vontade de jogar, e é melhor você manter um cara que tá com esse espírito no time do que um cara que já perdeu a vontade e tá querendo abandonar o barco. E aí nessa troca a imprensa ainda colocou como um possível contratação o futuro agente livre Naz Reid, o cara jogador do Minnesota Timberwolves, que aí aguentou as pontas quando o Karl-Anthony Towns estava de fora, né? Outro nome que parece que teve umas atitudes parecidas com a do mano DeAndre Ayton foi o Jordan Poole, mano, que após conseguir seu contrato máximo em outubro, também de aproximadamente 30 milhões de dólares anuais, teve uma apresentação nesses playoffs assim que pareceu que ele teve seus talentos roubados por aqueles alienígenazinhos do Space Jam, chegando a ter um aproveitamento de 28% na linha dos 3 pontos. Esse mesmo cara que ano passado foi o terceiro Splash Brother, que inclusive é a segunda troca que estão levando em consideração a empresa norte-americana para ser feita. Eu não vejo muita possibilidade dela ser feita, mas tá tudo bem, eu só tô citando aqui. Agora vamos para o outro nome dessa lista, Chris Paul, um veterano de 38 anos, que tem um contrato de 4 anos de 120 milhões de dólares, que já iniciou seu processo de declínio. Seus arremessos não entram mais como antigamente. Um jogador que já não consegue se manter saudável como antigamente. Parece que conforme vai chegando perto dos playoffs, a gente já espera que o Chris Paul vai se lesionar novamente. É, meu mano, Chris Paul, parece que pra você ganhar um título vai ficar pra quando você virar técnico, né? Então, numa realidade de o time querer buscar mais uma rebuild, manter um cara de 38 anos por um contrato de mais de 30 milhões anuais seria só pelo fato dele desenvolver um novo armador para o time. Assim como ele já foi tutor de Shai Gilgeous-Alexander lá no Oklahoma City Thunder, ele poderia fazer o mesmo com um futuro armador do Phoenix Suns. Mas assim, eu acho que é um valor um pouco caro para se manter um cara que não vai render tanto quanto se esperava que ele rendesse, né? Então, num cenário atual, eu vejo que esses dois contratos máximos que o Phoenix Suns tem na mão, DeAndre Ayton e Chris Paul, eles vão ter que fazer um trabalho de rebuild para trocar por role players mais ou menos como o Los Angeles Lakers fez. Para quem não se lembra, o Los Angeles Lakers durante a trade deadline fez trocas assim absurdas, trouxeram ótimos role players que resultou num time que estava fora dos playoffs para um time que está na final de conferência. E o Dwight Howard que simplesmente recrutou o Chris Paul após a sua eliminação, convidando ele para cruzar o oceano e ir lá jogar em Taiwan. Já pensou a quantidade de títulos que esses dois ganhariam juntos lá no basquete chinês? Seria no mínimo histórico a maior dupla da história do basquete da China, pô. Inclusive surgiram nomes que podem substituir o Chris Paul. A imprensa norte-americana estava cogitando em Terry Rozier, do Charlotte Hornets. Assim que eu vejo ele mais com características de shooting guard, parecida com Devin Booker do que propriamente com armador do Chris Paul. Ou se não, Fred VanVleet, que realmente já está de saída do Toronto Raptors, que já tem uma característica mais de armação. Seria uma boa pedida aí para substituir o Chris Paul. E agora chegamos até ele, mano. O centro do motivo desse time estar fadado ao fracasso, Kevin Durant. Querendo ou não, me desculpa, mas muita gente ficou feliz com essa derrota do Phoenix Suns. Nem tanto pelo time, e sim pelo Kevin Durant. Porque mais uma panela que ele tentou formar longe de Stephen Curry deu errado. Pensa comigo, simplesmente a troca que envolveu este homem foi Michael Bridges, Cameron Johnson e 4 first pick. Escolhas de primeiro round do draft. Você tem noção o quanto que isso vai impactar para a equipe do Phoenix Suns? Primeiro comprometeu futuras negociações que poderiam envolver as escolhas de draft. Depois trocou um cara que tá com praticamente desenvolvendo médias de 30 pontos lá no Brooklyn Nets. Obviamente, Michael Bridges não é um jogador melhor que Kevin Durant atualmente. Sim, mas só que a idade de Kevin Durant está batendo na porta. Daqui pra diante, eu só vejo um declínio da carreira dele. Ele não vai mais voltar a ser aquele cestinha MVP que ele já foi, rapaziada. Enquanto isso, o Michael Bridges é um jovem jogador excelente, que defende muito bem, ataca muito bem, e querendo ou não, daqui uns 2 aninhos ali, pode ser que ele supere o Kevin Durant. Quando eu digo supere o Kevin Durant, não pela história do Kevin Durant. O Kevin Durant facilmente é top 12 jogadores de todos os tempos. Um dos caras mais difíceis de ser marcado com toda certeza. No caso, eu digo supere em desempenhos atuais. O Michael Bridges daqui 2 anos vai estar jogando provavelmente melhor do que o Kevin Durant daqui 2 anos. Sem falar que o Cameron Johnson é um excelente jogador role player, e as escolhas de draft agora com a futura negociação do DeAndre Ayton vão fazer muita falta na rebuild do time, rapaziada. Vocês entenderam que o motivo desse barco agora está furado e fadado ao fracasso parte sim do seu All-Star que chegou na trade deadline? O Matt Ishbia, ele tava com muita pressa de ser campeão por esse time. Fez loucuras em troca de Kevin Durant para trazer um resultado imediato, o que deu totalmente errado, mano. O Kevin Durant não rendeu como esperado. As partidas em que o Devin Booker não dropou
papou 40 pontos, o time não ganhou. E quando o Devin Booker jogou mal e teve uma partida de 12 pontos, que foi o jogo 6, o Kevin Durant fez 23 pontos. Pra um jogador que custou o que ele custou, mano, foi muito abaixo do esperado, rapaziada. Na minha opinião, o Matt Ishbia acabou dando um tiro no próprio pé com essa troca do Kevin Durant, mas pelo menos ele trouxe um pouco de entretenimento nesses playoffs com aquela confusãozinha com o Nikola Jokic, né não? Mas é isso aí, rapaziada. A panela do Phoenix Suns furou. Juntaram um time que estava desesperado por aprovação e ganharam um título urgentemente. E um rapaz de 34 anos que estava desesperado por título longe de Stephen Curry. Resultaram numa franquia que está fadada ao fracasso nos próximos 5 anos.